Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu me chamo Roseli Tardelli, eu sou jornalista, sou apresentadora, sou diretora da Agência de Notícias da AIDS, um site especializado no assunto HIV e AIDS. Eu estou com o cabelo repicado, eu estou com um óculos azul, os meus olhos são verdes, tá frio hoje em São Paulo, então eu estou com uma blusa laranja, e vou bater um papo com 3 ativistas da melhor qualidade. 3 jovens, 3 pessoas que têm um trabalho muito interessante aqui a partir da cidade de São Paulo. E aí gostaria que cada um deles se apresentasse. Vamos começar pelas meninas, já que o mundo neste século será nosso e será mais elegante, mais amoroso, mais afetuoso, mais acolhedor, porque até agora esse mundo heteronormativo masculino que o povo fez aí não está ajudando a gente, não. Está ajudando muito a gente, não. Concorda, Thaís Renovato? Muito boa noite. Bem-vinda. Você está bem? Estou bem, obrigada pelo convite, pessoal do Cultura em Casa. Bom, meu nome é Thaís Renovato, tenho 38 anos, trabalho com marketing, sou mãe de 2 bebezinhos e também ativista, né? Sou autora do livro 5 anos comigo, que conta aí toda a minha história de como eu me infectei e até a parte da maternidade. E eu sou morena de pele, tenho os olhos escuros, cabelo liso no ombro, estou com uma blusa verde estampada. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, obrigada, meninos, por estar aqui. Roseli, você é uma querida, obrigada também. Estamos juntos aqui, estamos juntos. Senhor Dril Percy, boa noite. Seja bem-vindo. O senhor está bem? É o nosso ativista mais mineiro que a gente conhece. Boa noite, pessoal do Cultura em Casa, pessoal do Museu da Diversidade, agradeço já o convite e essa parceria tão bonita. Obrigado, Roseli. E estou muito feliz também de estar aqui. Eu sou o Dril Percy, eu tenho 35 anos, eu sou ator, diretor de teatro há 20 anos, esse ano faço 20 anos que trabalho com arte. E também sou autor do livro Vidas, meu primeiro livro que eu escrevi agora na pandemia. E aqui é a minha descrição, eu tenho cabelos cacheados, hoje ele tá aqui de lado, fiz um penteado mais style. Eu tenho a cor do cabelo é castanho claro, os olhos também castanho claro, a pele branca, tenho barbas, tô com uma camisa bege e um colarzinho aqui com uma pedra de proteção. E um quadro atrás aqui. Daqui a pouco você vai descrever a pedra da proteção, para que serve. Diego Kraus, você está bem? Seja bem-vindo aqui ao Cultura em Casa. Agradecer ao Franco Reinaldo pelo convite, todo o pessoal do Museu da Diversidade. Estamos aqui para papear um pouco, tudo bem? Oi, Roseli, oi, Dril, oi, Thaís, lindos do meu coração. Tudo ótimo por aqui. Eu sou Diego Kraus, eu sou ator, produzo conteúdo para a internet e faço várias outras coisas por aí. Trabalho com edição de vídeo, trabalho com figurino, trabalho com, enfim, dando aula de teatro também. Tenho 30 anos de idade, eu sou um rapaz mestiço e nesse momento eu estou aqui na minha sala, uma sala que basicamente é feita de caixotes de madeira e plantas, que eu sou essa pessoa que gosta de plantas. E estou com uma blusa salmão com um decote um tanto profundo. Ele poderia dizer que é um decote provocador, né? Mas tudo bem, tudo bem. Olha, gente, esses 3 ativistas se encontraram. Não, primeiro eu quero saber como é que vocês estão se virando na pandemia, né? Esse aqui, o Dril, Thaís, um dia ele liga para mim e fala assim, eu estou escrevendo um livro. Eu falei, em plena pandemia? Porque eu precisava pôr para fora, eu precisava elaborar e tornar público e tal, e aí o camarada fez o livro. Eu não acreditei que fosse rolar. Porque você precisa, veja bem, acho que o nosso primeiro grande desafio é nos tornarmos pessoas saudáveis na pandemia, né, gente? A gente não se infectar. Eu acabei de vir da casa de um amigo nosso, um ativista, que se infectou, fui lá levar umas flores, levar uma sopinha, deixei lá na portaria do prédio dele, conversei com ele pela videochamada, porque é isso, vamos dando força, né? Vamos dando força. O importante é a gente se manter saudável. E aí o cara resolveu criar, Thaís,
O cara resolveu criar, Diego, no meio da pandemia. Eu falei, Drill, deu certo. Não foi muito angustiante esse processo para você? Foi bastante, assim, foi bastante angustiante por várias questões, mas também foi muito libertador, assim, por ser um livro que é uma biografia, né, que conta a minha história e que me trouxe como inspiração vários outros livros que eu já tinha lido, inclusive o da Thaís, que foi também um livro que me inspirou muito, aqui, ó, 5 anos comigo, Thaís Renovato, e aí eu resolvi registrar essa história e eu achei um momento oportuno, assim, a quarentena, aquele início todo. Então foi bem no início e eu escrevi, eu sou muito obcecado, assim, pelo meu trabalho, eu sou muito dedicado a tudo que eu me proponho a fazer, então eu me debrucei nele, assim, eu virei madrugadas escrevendo e deixei para pensar depois em como seria para financiar isso tudo sem dinheiro, sem trabalhos. E aí, então, eu resolvi montar uma campanha de pré-venda e funcionou muito, e começou a vender muitos livros, e com esse dinheiro eu consegui publicar. Então, eu fiz uma campanha de pré-venda antes do livro existir, e fiz tudo de forma independente. Então, o livro ficou pronto, ele tem 318 páginas, ele é grande, ele é cheio de fotos, e ele é maravilhoso, e eu estou muito orgulhoso. Não, e quando ele falou para mim que ia ter 300 páginas, eu falei, Drill, edita um pouco. Ele falou, mas foi escrito assim com tanta compaixão, e com tanta veemência que ficava 300 páginas. E ficou bonito, ficou muito bonito o livro do Drill. O que você fez na pandemia, Diego? Olha, eu trabalhei muito. Eu trabalho basicamente com produção de conteúdo para a internet e com edição. Então, o meu trabalho, de maneira nenhuma, nunca foi exigido que ele fosse presencial. Então, o que aconteceu foi, ficando em casa, mais trabalho, né? Então, eu tenho trabalhado que nem um doido, produzindo bastante conteúdo e editando vídeos para plataformas, para pessoas e para youtubers. E foi isso, assim, basicamente foi a maneira que eu tive de me manter não só tranquilo financeiramente, mas, por exemplo, produzir conteúdo, o meu conteúdo é o que me mantém saudável mentalmente. É a minha válvula de escape para que eu consiga ficar em paz e consiga me comunicar e consiga fazer o que eu acredito, ainda assim trabalhando, né? E aí, quando dá tempo, a gente descansa, que também é sempre bom, porque, né, a gente tem que descansar nessa pandemia também. Eu vou seguir com vocês, daqui a pouquinho a Thaís entra, né? Sabe que Diego, Drill, como a nossa agência é virtual, o nosso trabalho também não... o nosso trabalho também não parou, a gente continuou fazendo tudo que fazia e um pouco mais, as reuniões e tal, né? E aí, recentemente, por conta da parada, a gente criou, por conta do tema da parada ser HIV, Viva Mais, Ame Mais, Cuide Mais, a gente criou o Camarote. Acho que vocês acompanharam, o Drill acompanhou, não sei se o Diego acompanhou, que deu super certo, conseguimos um número X de alimentos. Até vou pedir para o Franco depois disponibilizar nas redes do Museu da Diversidade, ainda um pouco do nosso post, ou mesmo nosso logo, nosso banner, para ver se o povo doa um pouco mais. Mas eu até, vou dizer para vocês, eu acho que até pela circunstância que está e como a situação tem se colocado, e por ser a primeira vez, eu fiquei bem contente. Conseguimos 1 tonelada, 250 quilos. Até que foi bacana. Uma tarde de transmissão, foi bem legal, né? Agora, é interessante esse mundo virtual, né? E é interessante a capacidade que a gente tem de se adaptar, né? Não é, Diego? Não é, Drill? A Thalita me mostrou um projeto que o museu trouxe, uma exposição muito bonita. A gente até quer usar, mais para frente vou combinar com o Franco, a gente quer usar, fazer um comentário, fazer uma live sobre essa exposição. Mas nós temos uma capacidade de adaptação que é incrível, né? Que é incrível. Além da criação, você acha? Não, eu acho que, inclusive, isso foi surpreendente para a gente em relação ao Som das Décadas, porque se a gente for pensar em tempo físico, a gente esteve juntos 2 dias, que foram os dias de gravação,
toda a pré-produção, todo a esquematização de tudo, do projeto inteiro, e toda a pós-produção e cronograma de postagem e tudo que vai depois do projeto estar pronto, a gente fez online, né? A gente de fato se encontrou somente 2 dias. E para mim isso foi muito, muito surpreendente, assim, ver toda a capacidade que a gente tinha pelo virtual mesmo, né? A gente se encontrava semanalmente para fazer as nossas reuniões e conseguimos resolver tudo, absolutamente tudo, de forma online. Quem teve a ideia do Som das Décadas? Porque vocês começaram a conversar, né? Os 3, né? Sim, a ideia partiu de uma conversa minha com o Di e de uma inquietação nossa, assim, uma necessidade de criar algo que fosse diferente do que a gente já vem criando nesses últimos anos, assim, né? Porque o nosso trabalho enquanto youtuber, a gente liga a câmera e prepara ali um roteiro, ou às vezes sem roteiro, e liga a câmera, fala para a câmera, e é esse o material que as pessoas encontram no nosso canal. E a gente pensou, e se a gente falasse sobre o assunto, aliás, esse material quando a gente fala sobre esse assunto, né? Porque às vezes a gente produz outro tipo de conteúdo que não é sobre esse assunto em outros formatos. O Di, principalmente, faz muita coisa relacionada à dramaturgia, a cinema e tal. E a gente pensou, e se a gente falasse sobre esse assunto de uma forma mais dramatúrgica? O Diego sugeriu isso, né? E aí eu adorei a ideia, por eu ser ator e gostar muito dessa coisa da dramaturgia. E aí ele falou, a gente podia fazer algo, eu, você e Thaís. E aí, de imediato, eu disse que óbvio que sim, porque a Thaís é uma pessoa que a gente admira e a gente tem uma conexão muito forte, muito boa, assim, desde a primeira vez que a gente se encontrou. E aí na hora eu já montei um grupo no WhatsApp com nós 3 e o grupo chamava As Superpoderosas, porque a gente não tinha nem nome pro projeto. E aí eu pensei nas 3 meninas superpoderosas, falei, vamos colocar as superpoderosas. E aí a gente começou ali a falar sobre possibilidades, assim. E ali a gente já marcou uma primeira reunião por Zoom. E nessa reunião a gente começou a apontar algumas possibilidades, mas sem saber ainda o que seria. Então, a gente começou, se a gente fizesse um curta-metragem, se a gente fizesse um média-metragem um pouco maior, se a gente fizesse só um vídeo, mas mais documental. Aí a gente pensou, não, mas documental já fizeram, assim. Então, vamos fazer algo com cenas mesmo e tal. E aí, então, foram surgindo, e a gente pensou... Aí a Thaís trouxe a ideia da gente falar sobre as décadas. E porque a gente pensou, a gente já está indo aí para 40 anos dessa história, então seria legal, interessante a gente falar de uma forma mais enxuta e porém impactante, direta, de algum jeito, mas falar sobre cada década e de uma forma dramatúrgica, assim. E aí a gente pensou, então somos em 3 pessoas, a gente pode cada um fazer uma década, protagonizar uma década, e a última década a gente convida uma atriz ou um ator para participar, para ser o protagonista daquele episódio. E aí a gente pensou numa mulher trans, aí eu comecei a sondar algumas atrizes trans, e a gente não encontrava, as pessoas não podiam ou não queriam fazer, enfim. E aí a gente um dia chegou e falou assim, não, eu acho que somos nós 3, assim, eu acho que temos que fazer nós 3, e aí o último episódio, então, já que cada um protagoniza o último somos nós 3, e a gente fala sobre essa década. E aí foi quando surgiu e a gente começou a desenvolver, e as ideias foram surgindo, e de repente surge nome, dos episódios, e aí tudo foi ficando muito... E o Diego falou uma coisa na live que a gente fez no Instagram, que eu achei muito interessante, e concordo muito, assim, que parece que já estava pronto isso, assim, e que a gente só foi lapidando e mexendo numa coisa, porque isso parece que já estava muito pronto dentro da gente, sabe? Mas costuma ser assim, a gente só traz para a Terra. A gente só traz para a Terra a criação, e a gente só é veículo, não é? A gente só é veículo. Bom, conseguimos voltar agora com a Thaís junto, e a pergunta que tinha ficado no ar para você responder, Thaís,
Como é que você está dando conta da pandemia, das crianças, da vida, etc, etc e tal? Nossa, aí é difícil, né, gente? É muita coisa junto, né? Pandemia, na realidade, para mim foi muita coisa, porque eu trabalhava na Sony, na época, e a Sony fechou a operação no Brasil, né? E aí eu fiquei esse tempo aí em casa. Para mim foi tudo muito novo, porque as crianças iam para a escola e de repente eles estavam em casa com eu tendo que fazer milhões de atividades, né, para distraí-los. E aí foi bem pesado. Hoje eu me recoloquei, estou de volta no mercado de trabalho e aí projetos com os meninos, criança. Eu tive assim uma decisão que foi muito difícil de voltar com as crianças para a escola para poder trabalhar, né? Mas a gente vai se adaptando, né, gente? Eu acho que até a minha situação dos meninos, de tantas coisas que acontecem assim, não tem outra coisa a não ser a gente se adaptar, a gente se adapta às adversidades da vida, né? Não tem como, não tem nem escolha, né? Não. A gente conversou um pouquinho sobre isso enquanto você estava entrando e saindo, que é impressionante a capacidade da gente, do ser humano, ir se adaptando. E esse mundo virtual que chegou e que tem nos trazido, primeiro essa dificuldade do distanciamento, mas a vida ficou tão mais rápida e otimiza tanta coisa que, por exemplo, isso aqui não vai acabar. Isso não vai acabar. Reuniões que a gente tem feito, lives que a gente tem feito, deu para aproximar mais as pessoas. Nós, pessoas, ficamos mais, eu diria, mais produtivas. Eu, pelo menos, acho que como o Diego, como o Drill, tenho trabalhado muito mais, porque como a agência já era virtual, acabou, né? Então a gente está nessa pegada aí. Mas, Thaís, a gente estava falando um pouquinho do som das décadas, e nós começamos a falar do processo de criação, e eu queria só chamar um primeiro episódio, que acho que é aquele que você protagoniza, não é, Drill? Que você me mandou, eu assisti só o primeiro. Confesso que eu não tive tempo de assistir todos, mas eu vi o primeiro que o Drill me mandou, e eu queria mostrar para o pessoal esse primeiro momento para a gente comentar um pouquinho mais desse processo de criação coletiva de vocês. Vamos assistir. Síndrome da deficiência imunológica, ou AIDS. Nos últimos 18 meses, cerca de 1.000 pessoas nos Estados Unidos contraíram esta doença e mais de 500 já morreram. Há um ano que este homem, Phil Lanzerata, está lutando para não morrer. Esta nova doença praticamente destruiu as defesas naturais do organismo de Phil, seu mecanismo imunológico, deixando-o vulnerável a uma série de doenças fatais, que o obrigaram a ser hospitalizado 15 vezes, de junho até agora. O resultado é que estou sempre fraco e cansado. Nos Estados Unidos, mas nos últimos 18 meses foram anotados 300 casos de sarcoma de Kaposi aqui. Eu estava vivendo como uma bomba relógio sem saber o que ia acontecer. O câncer de Phil está sendo tratado, mas sua deficiência imunológica continua. Este é o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, Georgia, o mais importante instituto de pesquisas de doenças contagiosas dos Estados Unidos. Aqui, dezenas de cientistas trabalham noite e dia à procura de um tratamento urgente para a síndrome da deficiência imunológica, mas até agora não conseguiram resultados satisfatórios. As únicas pistas que os cientistas conseguiram. Tá aí. Muito bem feito, muito bem editado, muito bem conduzido. E para fazer isso dar certo dessa forma aí, foi uma gravação... o Drill me falou que foram 2 dias de gravação, foi isso? Sim, sim, foram 2 dias. Foi um fim de semana, um sábado e um domingo. E um dia todo com 2 únicas locações. Assim, a gente fez uma parte toda na casa da Thaís, a outra parte toda na casa do Diego. E cenas aleatórias, né? Então, a gente fez na casa da Thaís cenas do episódio 1, do episódio 2, e na casa do Diego também, episódio 3, episódio 2, episódio 1 também, né? Teve ali a cena final.
E a parte toda a parte do último episódio, que é o grito, fizemos tudo na casa do Di também, mas tudo isso em 2 dias, apenas em 2 dias, a gravação, né? Quem operou a câmera? Fui eu, acho que a maior parte das vezes fui eu. Teve alguns momentos em que a gente se ajudava, eu pedia para Drill e Thaís, mas a parte técnica de visão, de fotografia, foi mais por minha conta mesmo. Inclusive, Roseli, isso é uma das coisas que eu mais me orgulho visualmente do primeiro episódio, que é o do Drill, né? Que a gente tá falando de 1985. Ele tem uma estética, que é uma coisa que a gente fechou lá nas nossas reuniões também, que o Drill falou, a gente não consegue fazer com uma cara de mais antigo, com uns filtros. Eu falei, dá super pra gente tentando, assim, e eu morro de orgulho, assim, é o episódio que eu acho ele muito bom, muito forte, mas esteticamente ele acho que é um dos meus preferidos. Quem dirigiu? Quem dirigiu? Ou você foi uma direção coletiva? Então, acabou foi coletivo, que mas foi mais o Diego, né? A gente não teve muito tempo de fazer de fato assim uma direção de cena, de ator, de tudo, né? Então, porque a gente tinha pouco tempo e pouco recurso. Então, assim, foi algo coletivo, uma direção coletiva. A gente se ajudava, sugeria coisas e ideias. E o Diego assinou essa direção geral por ele ter feito todo esse planejamento de produção. Então, ele já sabia exatamente as cenas, ele já tinha na cabeça dele ali onde seriam os cortes, como ele iria fazer na edição, então ele já foi meio que dirigindo tudo para a gente ganhar tempo e a coisa ficar mais dinâmica e tal. Então a gente meio que deixou por conta dele, já sabendo que ele já tinha na cabeça dele como que ele imaginava essa edição, assim. Então o Diego assina essa direção geral. O primeiro momento do Som das Décadas fala do início da questão do HIV no mundo e na vida de todos nós. Os outros episódios, o segundo episódio, Thaís, o que é? A gente tentou dividir, na verdade, em 4 décadas, mesmo as 4 décadas, trazer, mostrar não de uma maneira diferente, né? Mostrar de uma maneira real e muito fiel ao que foi, e de uma maneira muito sucinta, né? Eu acho que essa foi a sacada, assim, foi talvez de uma maneira muito delicada também. Eu acho que a vivência de nós 3 que fez a gente ter essa delicadeza, e acho que por isso que tantas pessoas que vivem e convivem foram tocadas, né? Porque você tentar sintetizar isso é super possível, é legal, mas assim, quando você tem a vivência ali, que é uma coisa muito real, aí fica muito forte, né? E aí a gente fez essa primeira década o primeiro episódio falando dos anos 80, o segundo é a continuidade falando dos anos 90, e aí falando um pouco mais sobre... ele chama justamente Fala, porque era muita curiosidade, né? Todo mundo não sabia como que era, o que era, muitas perguntas, sem resposta. Então, assim, não tinha como ser outro nome dentro do Som das Décadas do que Fala, porque era justamente todas essas curiosidades, todo mundo queria saber muito. Então, essa segunda década é justamente os anos 90, que traz isso, né? Muita dúvida, e o meu personagem é uma mulher hétero, que acha que não vai atingir ela nunca, né? Então, ela vive essas questões de tudo bem, nunca vai chegar em mim, eu sou casada. E é muito bacana que a gente fala, não, gente, não é bem assim. Então, a gente teve cuidado de recriar os retrovirais da época, que era o Videx dos anos 90. Então, a gente teve cuidado de tudo isso, assim, é muito, muito legal. Todas as décadas são muito bacanas, mas, assim, tudo muito importante, tudo tem uma mensagem muito forte, né? Inclusive, uma das coisas que eu achei surpreendentes, assim, acho que a gente nunca, inclusive, falou sobre isso, acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas quando a gente foi fazer o final do Drill, o final dos anos 80, ele tá spoiler, tá? Ele tá numa cama de hospital. E a gente fez a maquiagem e tal, a gente tava super conversando e tal. Quando a gente foi gravar a cena, depois que a gente terminou de gravar, teve um momento em que os 3 baixaram a energia e a gente falou, cara... Era isso, né? A gente está falando de uma realidade, a gente está falando de algo que de fato aconteceu. Então, eu lembro que terminando de gravar a sequência do Drill foi o momento que todos nós
sabe, a gente voltou para si e falou, uau, a gente está contando uma história verídica, a gente está contando fatos verídicos, né? A história não é necessariamente verídica, foi ficcional a gente que escreveu, mas os fatos são verídicos, e eu lembro que ali me tocou, particularmente me tocou muito, de terminar de gravar o Drill e falar, uau, acho que agora começou a cair a ficha do que a gente está fazendo, sabe? E teve alguns momentos ali, porque a gente emendou nas entrevistas do último episódio, e todos nós ficamos um pouco reflexivos, né? Pensando sobre isso. Então, é a potência também da gente estar contando a história. Eu acho que isso é muito importante. Essa memória da AIDS é uma memória muito interessante da gente resgatar, né? E da gente poder registrar, eu diria assim, porque passa, né? Porque passa. E tem que ficar, ou tem que trazer, pelo menos, para as pessoas perceberem. Primeiro, a importância de tudo que vocês têm feito no decorrer das trajetórias de vocês. E segundo, o que foi, né? Aquilo deu nisso. Aquilo deu em vocês estarem vivos, estarem bem, estarem encarando o preconceito e o estigma, que eu ainda penso que até hoje são os maiores desafios que a gente tem quando a gente fala de HIV e AIDS, né? A questão do preconceito, da discriminação. É interessante como foi mudando, né, no transcorrer das décadas, né? A vivência que eu tive de AIDS, que foi a tragédia, né? O primeiro momento de tragédia e de muitas mortes e de muito sofrimento, como vai mudando, como a entrada dos antirretrovirais a partir de 96, como trouxe possibilidade de ação e de vida para todos, né? Então, é muito legal registrar. O Diego contou um pouquinho o que o tocou. O que mais sensibilizou você, Drill, nesse processo de criação e de trabalho de vocês todos? O que mais te sensibilizou, Thaís? Primeiro o Drill, depois a Thaís. Roseli, a gente falou muito sobre isso, que perguntaram pra gente isso na live, né? O que tinha mais nos tocado. Em relação às cenas, assim, quais foram as cenas que mais tocou cada um de nós. Mas sobre o projeto todo, assim, no geral, o que mais, eu acredito que os três, assim, que a gente falou muito sobre isso entre nós três, assim, que o que mais nos tocou e continua nos tocando é a forma com que isso chegou nas pessoas e o que a gente tem recebido de depoimentos e relatos no privado, assim, né? Além dos comentários públicos que amigos e pessoas anônimas, pessoas que seguem nosso trabalho estão deixando e tal, parabenizando, mas as pessoas que vivem no anonimato, que precisam se esconder ainda, elas escreveram para a gente, e escreveram com histórias muito impactantes e muito fortes, assim, e cada relato trazia algum ponto, alguma coisinha relacionado a algum episódio específico. E então, assim, a gente viu que as pessoas, elas ficaram muito tocadas com absolutamente tudo, com os detalhes, mesmo quem não viveu os anos 80 ficou tocado. A gente recebeu um relato de uma mulher que vive há 23 anos com HIV, e ela mandou áudios pra gente, assim, sobre cada um dos episódios, e que foi muito, muito marcante, assim, tudo que ela disse detalhes como, por exemplo, no episódio do Diego, no episódio 3, quando ele tá pegando a medicação num CTA, ele tá com um saco preto, e ela fala que esse saco preto tocou muito ela, porque esse saco preto a gente vê ele até hoje, todos os dias, quando a gente vai buscar o nosso medicamento, sabe? A Thaís falou sobre um detalhe também desse episódio do Diego, que é o lance da cena onde ele abre uma gaveta, ele pega o medicamento no fundo dessa gaveta e só mostra as mãos dele, ele abre tira um comprimido, abre o outro, tira o comprimido, pega um copo de água, toma. Então esse barulhinho dos comprimidos é o barulhinho que a gente escuta todo dia, porque a gente tem que tomar o remédio todos os dias. Então isso é muito particular, assim, e isso chegou mesmo nas pessoas, sabe? E também um depoimento que me tocou muito é de uma menina que disse que ela não vive com HIV, mas o pai dela morreu de AIDS naquela época dos anos 90. Então ela ficou muito tocada e mexida com o primeiro episódio, porque lembrou o quanto ela morreu junto com o pai naquela época, sabe? Que o pai foi rejeitado pela família e que quando eles foram visitar o pai já no estágio terminal, eles encontraram um saco de remédios, porque o pai simplesmente parou de tomar os remédios, porque ele escolheu morrer e não continuar por causa da rejeição que ele teve da família, sabe?
Então, isso foi muito tocante para mim, os depoimentos e os relatos. Você está falando isso, eu estou pensando que daqui a pouco vocês já têm material para seguir com o Som das Décadas, né? É um projeto que vai ter desdobramentos, né? Pois não, Thaís? Pois não. Não, eu ia dizer, além disso, né, desse alcance que a gente teve aí, que foi, eu acho que para a gente, pessoalmente, é onde está todo o resultado, né? Você chegar aonde a gente gostaria, aonde importa, eu acho também que teve o mais forte para mim, conseguido mudar, pelo menos um pouco, essa percepção que as pessoas têm. Então, assim, a gente tem uma imagem muito forte, a gente sempre fala isso, sobre os 40 anos, como pode ter passado 40 anos, a gente ainda ter a mesma cabeça, ter as mesmas visões, a gente sabe, gente, como que a gente pode, em 2021, ficar falando sobre talher separado, sobre toalha separada, é um absurdo isso, mas a gente fala sobre isso ainda. Então, assim, o que eu acho mais incrível é a gente ter conseguido mudar um pouquinho que seja, falar dessa evolução, falar, nossa, realmente mudou porque não é mais como é nos anos 80, e a gente conseguiu mostrar, acho que de uma maneira muito fluida isso, né, que as coisas passaram e chegaram num ponto que é diferente, a gente finalmente tirar essa cabeça dos anos 80, né, que eu acho que é esse o recado, que essa é a dificuldade, que muitas pessoas deixam de se tratar, que as pessoas morrem por causa disso. Então, acho que a importância da gente saber que, sim, aconteceu, mas que muita coisa mudou. Realmente, as pessoas morrem. Hoje em dia, se você não se trata, você morre realmente. Mas muita coisa mudou e você pode viver e viver bem. Diego super bem, Brio super bem, eu tô aí, mãe, né? Você quer ver uma coisa mais incrível do que isso, do que eu sendo uma mulher? HIV, eu preciso gerar uma criança. Então, assim, a gente precisa entender que as coisas mudaram. Eu acho que o que mais me tocou foi isso, a gente ter conseguido mostrar que teve uma evolução e as pessoas falarem, que aula que vocês me deram, viu? Obrigada. Isso é impagável, né? Porque talvez a gente fez o trabalho que deveria ser do governo, por exemplo, de informação, de mostrar isso, a gente fez pequenininho, a gente pode ter chegado numa microbolha, como o Diego fala, mas esse não era nenhum trabalho nosso. Então, a grandiosidade disso, né? Da importância da gente poder levar essa informação que não existe, a gente aqui, no projeto independente, que a gente desenhou na unha, que a gente filmou com a nossa criatividade, com tudo isso, a gente conseguiu fazer um papel que era um papel que estava muito mais acima, né? Eu acho que isso é incrível, assim. Não, a arte também, a arte, a veia artística de vocês, a possibilidade artística que cada um trouxe para o projeto, tem uma contribuição bastante significativa, né? E outra coisa, e ser testemunhal, né? Vocês três vivenciam essa situação todo dia, né? Como é que é tomar remédio todo dia? Só sabe quem toma, não é? Como é que é se sentir discriminado porque tem HIV sutilmente todo dia? Só sabe quem tem. Né? Quem não tem, então, o que eu achei mais bonito do projeto é isso, a profundidade que vocês trouxeram o tema e a delicadeza pela qual vocês trataram o tema. Eu assisti só o primeiro episódio, eu pretendo também fazer uma live com vocês na Agência Arte, nós vamos colocar todos os episódios, se vocês toparem, mas acho que é isso, e esse grande desafio que a humanidade tem até hoje, que é lidar com todas essas questões de uma maneira natural, né? Natural. Graças a Deus vocês estão vivos e vão seguir vivos, graças a Deus, tá tudo certo, né? A gente vai morrer de outra coisa, mas do jeito que o meu irmão morreu, vocês não vão morrer mais. Do jeito que o Cazuza morreu, vocês não vão morrer mais. Então, né, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Que tocou em vocês o Som das Décadas? Que trouxe para você, Diego? Nossa, Roseli, que pergunta complexa, porque me revelou o quanto, talvez eu me repita um pouco no que o Drew já falou, mas me revelou quantas pessoas têm o desejo de contar sua história. E eu não falo isso, essas pessoas publicamente, sabe? Essas pessoas não falam, elas não verbalizam as suas vivências sobre o HIV. E elas verbalizaram pra gente. É uma coisa que a gente conversa constantemente. Tem gente que chega e fala assim, adorei o projeto, a minha história é tarará, tarará, tarará. E aí a gente fica nesse lugar de ouvinte que nos dispusemos principalmente eu e Drill, né, com os canais que a gente tem, todo o acolhimento que a gente já faz,
ouvir isso dessa maneira foi muito forte, assim. Roseli caiu, né? Ou tô louca? Tô aqui. Pode continuar, tô aqui, continua. Então, para mim, isso foi muito significativo. Entender que é algo que o Drill fala muito. A nossa situação, a gente já entendeu. A gente já sabe como é que é, a gente já sabe lidar com ela. Tem tanta gente que não sabe. Tanta gente que não sabe por onde começar. A quantidade de pessoas que eu recebi falando: eu admiro a sua coragem e eu espero um dia conseguir falar abertamente sobre HIV, como você. É absurda. É absurda. E aí a gente percebe como tá aqui, né? Como tá entalado esse assunto para tanta gente que quer falar. E, de novo, eu não tô falando pessoas que querem falar publicamente, mas pessoas que querem falar com normalidade nas suas famílias, pro seu relacionamento, pros seus amigos, sabe? E fico muito feliz que a gente tenha causado essa fagulha, assim, que a gente tenha atiçado isso nessas pessoas, assim, mesmo que seja pra gente, que eles venham para falar pra gente, assim, para mim isso foi o mais forte. Vamos assistir um trechinho, outro trecho do Som das Décadas. A gente assistiu o episódio 1, vamos assistir o episódio 3. O que te trouxe esse projeto, Drill? Ele me trouxe mais vontade de querer fazer ainda mais. Ele me trouxe a certeza de que eu estou fazendo exatamente o que eu vim fazer aqui nessa vida, sabe? Desde o livro, desde o canal, desde o primeiro vídeo no canal, eu já tinha muito em mim que esse seria o meu propósito de vida, assim. Mas eu acho que o Som das Décadas trouxe essa certeza mesmo, assim. Acho que potencializou isso dentro de mim. Eu quero fazer mais, eu quero que essa pandemia acabe logo, porque eu quero fazer encontros presenciais, eu quero abraçar as pessoas, eu quero palestrar por aí, pelo Brasil todo, eu preciso falar com essas pessoas, eu quero ouvir as histórias, eu quero que o Som das Décadas vire uma série, não uma websérie, mas uma série que de repente possa contar a história dessas pessoas. E a gente recebeu isso como sugestão de uma pessoa que disse: e se vocês contassem histórias reais de pessoas reais? Isso seria sensacional, sabe? Eu tô aqui, ó, todo arrepiado falando isso, porque você imagina como vai ser para essas pessoas se verem na tela, ver a história delas ali sendo contadas, e não só vendo outras pessoas que também vivem com HIV, sabe? Então, tem muita coisa borbulhando dentro de mim, assim, me trouxe mais vida, mais vontade de fazer muito mais. Esse silêncio que ainda permeia a questão do HIV e da AIDS é bem complexo, né, Thaís? É muito complexo mesmo, porque justamente as pessoas acham que não falar sobre não existe mais o problema, né? Como se ele apagasse, né? Você não fala mais e ele não existe mais. Então,
eu acho que isso que o Drill falou é muito importante mesmo, porque esse silêncio, cada um tem o seu silêncio, até a gente fala muito isso, né, no projeto, mas tem pessoas que não conseguem nem compartilhar o vídeo, porque a pessoa fala assim, eu não vou compartilhar para alguém não desconfiar que eu tenha. Então, é uma coisa tão sua, um silêncio tão seu, que talvez vocês possam imaginar, mas imagina para quem vive, né, gente? Assim, então, você imagina, a pessoa curte o projeto e ela fica lá no cantinho tentando falar para a gente, escondidinho ali, porque ela não pode nem falar, talvez os pais, a própria família vai perceber, a família que deveria estar te apoiando. Então, assim, eu sei que é óbvio, vindo da nossa ótica, para a gente é muito fácil, é muito tranquilo falar sobre isso, para muita gente é muito difícil, assim. Mas se você pensar, a gente é tão antigo, né? Não é que a gente está banalizando, né? A gente está falando, gente, que as coisas mudaram. Hoje em dia é classificado como uma doença, uma condição de saúde crônica que você tem que acompanhar o resto da vida. Então, não, a gente não precisa mais disso, a gente não precisa ser demitido por causa disso, a gente não precisa não ter relacionamentos por causa disso, a gente não precisa que duas pessoas que se amem não continuem juntas por causa disso, porque isso é um detalhe. Se você pensar, eu recebi até uma mensagem esses dias que eu fiquei assustada, assim, que o menino, ele era um homem mais velho, tal, tinha um cargo de liderança numa grande empresa e tudo mais, e ele falou assim, ele estava nessa dúvida, porque ele teve um relacionamento fora do casamento e tudo mais, ele estava com aquela dúvida, e muito angustiado, nossa, me ligou muitas vezes e tudo mais, e aí chegou um momento que ele falou assim, eu fui no médico e eu tenho, graças a Deus eu não tenho HIV, eu tenho hepatite A, acho que era pior. Graças a Deus eu tenho... Aí eu falei assim, eu entendo, respeito e tudo mais, mas você entende o peso do estigma? Você está me falando que tem uma coisa que é muito mais contagiosa, que seu fígado vai ser muito mais sobrecarregado, que você vai ter que, aí sim, separar talher, um monte de coisa que é melhor, só porque tem um estigma que é uma coisa de promiscuidade, que é uma coisa tão errada. Então, olha como é forte a pessoa chegar e falar assim, graças a Deus eu não tenho isso, eu tenho isso aqui. Graças a Deus eu tenho câncer, eu não tenho... Entendeu? As pessoas têm uma visão assim que é tão complicada, é tão delicada, e aí permeia por esse silêncio que o Drill falou, que o Diego falou, que vocês falaram, que é uma coisa muito pessoal sua, mas permeia num silêncio que todo mundo não fala e parece que o problema não existe, né? Então, quanto mais a gente fala sobre ele, mais a gente não quer, de novo, banalizar nem suavizar, mas a gente quer explicar que para quem se trata, para quem tem acesso e tudo mais, as coisas fluem e tudo bem. E tudo bem, gente. Se você está passando por isso, você não está sozinho, e você não está sozinho, não é, vem aqui, deixa eu te abraçar. Vem aqui para você entender como que é, porque aí você vai mudar a sua cabeça, e você mudando sua cabeça, você vai mudar a cabeça das pessoas que vivem à sua volta. E essas pessoas vão mudar a cabeça das pessoas que vivem à volta dela. E aí a gente vai criando uma rede de amor e de informação, né? Que eu acho que é isso que vale, é criar uma rede de informação. Thaís caiu, mas daqui a pouco ela volta. Criar uma rede de informação, Thaís, que... Só para você concluir, uma rede criar uma rede de informação e uma rede de amor, né? Uma rede de informação e uma rede de amor, né? Que eu falo aqui, você fala para outras pessoas e essas pessoas falam para outras. Então a gente cria essa rede de amor e de informação, né? E a informação correta. Museu da Diversidade, Cultura em Casa, nós estamos conversando com o Drill Percy, com o Diego Kraus, com a Thaís Renovato, os três se juntaram, fizeram um projeto lindíssimo, que chama-se O Som das Décadas, já disponibilizamos 2 episódios aqui no Cultura em Casa, mas quem quiser assistir o restante dos episódios, são 4 décadas de HIV e AIDS no mundo, 40 anos que nós vivemos com o vírus que causa AIDS, que é o HIV, uma coisa é o HIV, não é? Outra coisa é desenvolver AIDS, do mesmo jeito. Uma coisa é ter o novo coronavírus e outra coisa é ter a Covid, né? Então, acho que é bom a gente deixar isso claro. A gente nunca chama uma pessoa de aidética, por gentileza, nem de portador, porque eles não são bolsas. Essa foi muito boa. Aprendi com as cidadãs positivas. Olha, aqui ninguém é bolsa, então ninguém porta nada. São pessoas vivendo com HIV e AIDS. Então, você que está chegando agora aí no Cultura em Casa, aqui no Museu da Diversidade, a gente está conversando um pouquinho sobre o trabalho que esses três fizeram, que foi muito legal. Quem quiser assistir os outros episódios, todos os episódios, procuram aonde? Vai no seu canal. Eu achei que o Dia ia falar. Não, ficou todo mundo esperando. Bom, olha só.
Foi para criar um suspense, entendeu? Tipo, onde será que está isso? Os episódios, a gente fez a gente fez todo um aquecimento do público, assim, eu acho que foi super bacana o trabalho que a gente fez nas redes. A gente foi soltando alguns frames de fotos, né, e criando todo um mistério, aguçando a curiosidade. De repente, a gente soltou uma foto dos 3, que é a foto oficial do projeto, com o nome, que é um banner, e aí, no dia seguinte, lançamos o trailer. E aí as pessoas entenderam que era algo relacionado ao audiovisual e tal. Isso tudo no Instagram. E aí depois, no dia da estreia, que foi dia 1º de junho, que lançamos o primeiro episódio, o episódio saiu no meu canal, no YouTube. Saiu também no mesmo dia no Instagram da Thaís, no IGTV. E aí, dia 2, 3, 4, soltamos os outros 3 episódios, um por dia, todos no meu canal e no IGTV da Thaís. E no sábado fizemos uma live especial, onde falamos sobre o projeto, sobre o processo de criação, e foi linda e emocionante assim, a live. E o Di fez um compilado assim, com os 4 episódios, todos juntos, e soltou no canal dele. E ontem o Di soltou um vídeo de make-off, que ficou lindo, incrível, mostrando bastidores e todo o processo. E falando, inclusive, eu acho linda essa parte do make-off, que é a entrevista com o Vitor, que fez a trilha original para o projeto do episódio 3, e ele fala do processo de criação ali, como ele criou a trilha, pensando na emoção que traria para a cena, e como a cena começa, como ela se desenvolve, como ela termina, um trabalho, assim, espetacular, e ele conta isso. Então tá tudo muito lindo. E essa semana pra gente, Roseli, foi até peço aqui sua licença pra gente falar um pouquinho disso e agradecer, porque foi uma semana muito, muito linda e enriquecedora, e a gente tá assim ainda meio que em êxtase, sem acreditar muito em tudo isso. Mas de repente a gente estava no feed do Mídia Ninja e no Instagram, e uma página com 3 milhões de pessoas, e o trailer tá lá no feed deles. De repente a gente estava no BuzzFeed como um dos 9 influenciadores que falam sobre HIV e AIDS na internet. Bacana. E de repente a gente estava gravando podcast e a gente estava... Enfim, então tem muita coisa muito linda acontecendo, e isso a gente deve muito a essa rede de apoio que a Thaís disse, sabe? Essa rede de amigos, de parceiros, de pessoas que acreditaram e continuam acreditando no nosso projeto. Sabe, e isso foi muito importante para a gente, assim, outros influenciadores, Lucas Raniel, Gabriel Comiccioli, vários outros que divulgaram nas suas redes para a gente, e toda essa rede de apoio. Junto a isso vieram as meninas da assessoria, da Boomerang, que está fazendo assessoria para a gente, e que conseguiu para a gente todos esses espaços, e também a Wanda, que é uma produtora que trouxe a Boomerang para a gente, que é uma amiga de muito tempo, está fazendo toda a produção, e agora está correndo aí para colocar a gente em festivais de cinema, em editais, PROAC, Lei Rouanet, enfim. Então a gente está articulando muita coisa, então tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa. Tá nem engatinhando, tá um bebezinho assim, ó, no berçário, porque ele nasceu, nosso filhinho, tá no berçário, e ele ainda vai engatinhar, depois vai andar e vai... É isso, vamos pro mundo. É isso. Vai virar um longa isso aí, vai virar um longa. Não tenho dúvida, é um momento... Imagina, vocês já têm o roteiro, gente. Todas essas histórias que as pessoas se tocaram e que resolveram contar para vocês, é um roteiro, já não é um roteiro? Nossa, gente, tem história, viu? E haja história, cada história, assim, que a gente até precisa ter uma lição de casa para a gente não se envolver tanto, assim, porque são tantas coisas muito bonitas, mas tem histórias muito tristes, né, gente? É a realidade, né? Não dá para a gente ficar pintando que é tudo mil maravilhas, tem muitas histórias tristes, assim, então a gente tem que realmente tentar abstrair, tentar fazer o que a gente puder. É difícil não se envolver, assim, é muita coisa bonita, mas muita coisa triste, mas é o que o Drill falou, né? A alegria da gente poder construir isso. E quando a gente fala de rede de amor, que eu tô falando até do que quando alguém assiste, tem é tocado, e isso é repassado de uma tal maneira, quando a gente também começou a desenhar isso, Roseli, muita gente quis participar junto. Então, o Vitor, que é esse menino da trilha, também a gente tem muitas vozes, né? Tem muitas dublagens ali, que muita gente também, que são atores que trabalharam com o Diego, com o Drill, se disponibilizaram. A gente não tinha muita verba, né?
ou quase nada de verba, né? Então, assim, é difícil você, com budget zero, praticamente, fazer tanta coisa, né? Que a gente construiu, que se a gente perguntar para qualquer pessoa que mexe com isso, teria um custo muito alto. Então, assim, você vê, a gente fez realmente com muito amor, com muito carinho, com toda a parte muito forte que o Drill e o Diego têm, né? De fazer toda essa parte aí de produção, ainda mais o Diego, mas também de muita gente que se disponibilizou numa boa. Não, eu faço toda a parte de dublagem, poxa, eu faço toda a parte da trilha, e tudo isso junto, que foi construído aí a muitas mãos, que teve um trabalho tão bonito, mas eu repito mais uma vez, assim, eu vivo com HIV há 6 anos, 7 anos, não é porque é nosso, mas eu nunca tinha visto um trabalho tão bonito e tão delicado e que falasse tanto, né? Porque se você pensar, a gente falou de 40 anos em 20 minutos, 15 minutos. Então, assim, eu nunca tinha visto um trabalho que falasse tanto, sem falar, né? Porque o episódio do Trio, que são os anos 80, ele é inteiro em silêncio, e a gente conseguiu, com o ponto focal de cada década, contar uma história inteira, e num silêncio de 30 segundos a gente contar uma dor inteira, de uma década inteira. Então, é muito bonito, gente, é muito sensível, é muito bacana e é muito informativo, assim, realmente é um orgulho, assim, eu escrevi um livro, o Drill escreveu um livro, o Diego tem os projetos dele, mas, assim, esse projeto é um orgulho, sem dúvida nenhuma. O que você quer falar com o som das décadas, hein, Diego? Você quer falar o quê? Ai, Roseli, eu vou te dar uma resposta muito canastrona, mas assim, com o som das décadas, eu não preciso falar porque tá lá. É um projeto que fala absolutamente por si só. Ele fala pelo seu silêncio, ele fala pela sua trilha, ele fala pelas imagens, ele fala pelo seu texto, pela sua dramaturgia. E ele fala, e eu morro de orgulho, e sem nenhuma falsa humildade para dizer isso, ele fala por nós três. Sabe, quando a gente chega ali no último episódio, que somos nós três falando, eu acho isso tão potente, tão forte, tão bonito. Então, assim, de verdade, o que eu tenho para falar tá tudo lá. É o que a gente falou, né? Vou melhorar a pergunta. O que você quer mostrar com o som das décadas? Eu acho que a gente tem... Essa pergunta foi boa, essa eu gostei. Eu acho que a gente tem... Eu acho que tem um lugar muito importante para nós, e isso é importante deixar claro aqui, a gente discutiu muito sobre isso, a gente tem que relembrar a nossa história, a gente tem que fazer referência à nossa história, isso tem que ser feito, mas a gente não pode ficar nesse estigma. E foram algumas reuniões onde a gente não sabia como abordar isso de uma determinada maneira, até que a gente entendeu que o ideal é mostrar a história como ela é, e aí a gente mostra um depoimento de um de nós no final, porque a gente mostra aonde estávamos e aonde estamos em cada década. Então, para mim, isso foi maravilhoso, assim, sabe? Eu acho que mostrar a história e, ao mesmo tempo, desfazer esse estigma tão cruel é o principal. E eu sei que a gente fez isso, pelo feedback que a gente recebeu e que a gente tem recebido. Thaís quer mostrar o que com o som das décadas? Eu acho que queria mostrar isso mesmo também, essa evolução, né? A gente teve muito cuidado em, poxa, o que a gente vai mostrar aqui? A gente vai mostrar uma pessoa nos anos 80 definhando? Por que a gente vai mostrar isso? Isso é muito pesado, isso é muito triste, não vamos mostrar isso. Não, a gente vai mostrar porque aconteceu, sim, nos anos 80, a gente tem que mostrar. A gente não precisa mostrar, talvez, assim, fielmente, mas a gente pode mostrar de uma maneira singela, que a gente conseguiu mostrar todos os incômodos daquela época, que não se tinha remédio, que era uma sentença de morte, que o Drill sofreu muito de dores, de todas aquelas características muito fortes da época, e a gente mostrou, mas não conseguiu mostrar de uma maneira muito forte, e a gente conseguiu retratar aquela época. Nos anos 90 também, a mulher que achava que não chegava nela, os anos 2000 a 2010, que é a época do Diego, que já tem um tratamento, mas você tem muito aquela questão de como você contar para alguém, como você está num relacionamento, depois a gente vem até para os dias atuais com toda essa evolução. Então, realmente mostrar fielmente todas as décadas, mas dentro disso, mostrar que realmente teve uma evolução e uma mudança, e mostrar que eu acho que 3 pessoas que vivem nessa condição, que podem dizer com muita propriedade, né, que
você pode ter uma vida muito bacana e você, se você não acredita, se você está muito desgostoso com tudo isso, que você saia disso, né? Que você saia, que você encontre em algum lugar, pode ser no vídeo ou em algum outro lugar, esse acalanto que você precisa para não estar nessa situação que é a dos anos 80, porque a gente não está mais nos anos 80. Então, olha aqui, durante essas 40 anos, essas 4 décadas, a quantidade de coisa que você tem, você não precisa mais ficar lá, você pode estar aqui com a gente, então vem aqui com a gente, é tipo, estou estendendo sua mão, vem aqui com a gente, e você que está em volta, que não sabe de nada, saiba que você também contribui para toda, quando você vira a sua cara para alguém, você contribui para essa pessoa, para o sofrimento dela, que isso foi retratado muito no episódio do Diego, quando ele é bloqueado pela menina, que aí dá para ver a dor dele, né, naquela situação, de você ser excluído de tudo, da vida. Então, assim, eu acho que essa é a importância mesmo, de você mostrar essa evolução, e para quem está aqui hoje, mostrar que você saiu desse lugar e você tem outro lugar que é muito bonito, um lugar que você pode viver e existir. Drill Percy quer mostrar o quê com o Som das Décadas? Eu quero mostrar com o Som das Décadas que o que foi, o que aconteceu, já aconteceu e já foi. E que a gente deve respeitar essa história, respeitar quem passou por ela, respeitar quem chegou lá na frente, tomou as primeiras pedradas, que foi para a rua com cartaz na mão, protestar pelo seu direito de ter uma medicação. E hoje nós temos essa medicação, graças a essas pessoas que vieram. Eu quero mostrar que tudo isso precisa ser respeitado, precisa ser lembrado com tristeza, sim, com carinho também, mas principalmente com muito respeito, mas que de alguma forma também precisa ser esquecido. É estranho dizer isso. Precisa ser lembrado, respeitado, mas também precisa ser esquecido, porque a gente precisa entender que isso já passou e que a gente agora vive outra década, outros tempos, e que a gente tem que deixar, de fato, esses estigmas, esses tabus e esse preconceito, tudo isso lá atrás, onde é o lugar dele, onde ele não deveria ter existido, na verdade, mas ele existiu. Isso é um fato. Mas a gente tem que deixar ele lá e trazer para cá agora isso aqui. E o que eu quero mostrar, acho que principalmente, é que sempre vai valer a pena escolher viver, e essa é sempre a melhor opção. Então, eu tenho ouvido muito isso, assim, das pessoas que estão assistindo, dizendo: vocês trouxeram mais vida para mim, vocês me entusiasmaram, vocês mostraram que é sim possível continuar. E é isso, a gente precisa continuar, e a gente precisa continuar caminhando para frente, e parar de ficar querendo caminhar para trás. Então, é isso que eu quero mostrar. Viver com HIV e AIDS no século XXI é o que, Thaís? Desafiador, mas super possível. Super possível, e se você procurar os meios corretos, mas mais do que tudo que está em volta, que eu acho é uma coisa que você tem que se curar, você tem que entender, você tem que digerir, você tem que procurar respostas, e aí você vai saber que pela medicina as coisas evoluíram, e aí você consegue, com esse processo, quando você está curado, de dentro para fora, viver super bem. Então, não dá para a gente ficar apontando o dedo para todo mundo, que ele fez isso comigo, que ele teve um preconceito comigo, se às vezes a gente também tem muita dificuldade em se posicionar diante da vida. Então, é tomar as rédeas da sua vida e se posicionar diante da sua vida. Então, é desafiador no século XXI, mas é desafiador para algumas pessoas, mas é tranquilamente possível. Viver com HIV e AIDS no século XXI é o que, Diego Kraus? Cara, eu não sei se eu teria uma resposta melhor do que a Thaís, porque a primeira palavra que me veio à mente é possível também. Viver com HIV hoje em dia não precisa ser um fardo, não precisa ser um grande tabu. Acho que isso resume a minha filosofia, assim. Não existe mais motivo em questões práticas para a gente temer o HIV. Existe o preconceito, claro que existe o estigma, e é por isso que a gente está aqui.
A gente está fazendo a nossa parte para eliminar esse estigma e eliminar esse preconceito que já não tem mais origem prática, já não precisa mais existir. Drill, Percy, viver com HIV e AIDS no século XXI Tem uma frase do Herbert Daniel que a gente até usou em um dos episódios. No final, sempre aparecem dizeres de... a gente usou Herbert Daniel e em um episódio a gente usou Cazuza. E que diz o seguinte, que eu acho que eu respondo a sua pergunta com ela, que se a gente tirar todo o estigma, todo o tabu, todo o preconceito, toda a rejeição, toda a discriminação, toda a marginalização, tudo isso que existe em torno do HIV, o HIV/AIDS vai ser apenas mais uma doença que as pessoas vão continuar contraindo, assim como outras tantas doenças, e uma hora ou outra vai morrer de alguma dessas doenças, todos nós. A gente vai uma hora ou outra morrer de alguma doença. Então, se a gente tirar tudo isso, o HIV nada mais é do que mais uma doença. Então, é isso. Viver com HIV hoje em dia é viver como eu viveria com qualquer outra doença se eu tirasse tudo isso. Vamos tirando aos poucos, né? E tenho certeza que o Som das Décadas está ajudando as pessoas aí a eliminar essa desinformação, esse estigma, aos poucos, né? Eliminar, trazendo poesia, trazendo amor, trazendo acolhimento, trazendo informação, trazendo convivência, trazendo tolerância e trazendo as possibilidades que a vida sempre nos traz quando a gente tem o coração e a mente abertos. Meninos e meninas, foi maravilhoso. Cultura em Casa conversou hoje com o Drill Percy, com o Diego Kraus, com a Thaís Genovato, e nós mostramos um pouquinho do trabalho que eles fizeram, que chama-se O Som das Décadas. Agradecer o convite do Franco Reinaldo, do Tatu, agradecer a parte técnica do Pedro e dizer que, olha, vocês são maravilhosos, eu vou assistir tudo, já me comprometo aqui, eu já tinha me comprometido, mas aí veio o nosso camarote solidário que me deixou, nosso camarote virtual solidário que nos deixou muito atarefados, mas agora a gente está junto e vamos mandar isso tudo para o mundo, porque tem que virar uma websérie, vamos ampliar o projeto. Está à disposição já as redes da agência para a gente falar disso. Acho que a gente não fez uma matéria bacana. Então, estamos devendo, vamos fazer e estamos juntos sempre. Eu amo vocês e existo também pelo amor de vocês. Muito obrigada. Foi lindo! Obrigada, pessoal.